Olá, tudo bem? Eu sou o professor Amintas e agora eu vou falar para você sobre a parte 2 de funções trigonométricas. Nós vamos continuar analisando os gráficos, só que nós vamos fazer alguns comentários gerais sobre os gráficos das funções seno e cosseno de x. Então vamos lá. Alguns comentários gerais interessantes. A função seno de x e cosseno de x, eu vou começar a trabalhar com a função seno de x. É a função do tipo f de x igual a mais b que multiplica seno de c vezes x. Observem bem que a, b e c são números pertencentes ao conjunto dos números reais, tá certo? E x é o ângulo, por isso que é chamada função trigonométrica, porque o ângulo, porque a variável é um ângulo. Então eu tenho aqui, a mais b vezes seno de c vezes x. Então, os valores de a e b alteram os valores de y, alteram o comprimento, tá, da senoide no eixo dos y. O valor de A faz com que o gráfico suba para A maior do que zero e desça para A menor do que zero. Observem aqui, subir, aqui eu tenho a função que? Seno, ok? De x. Essa é a minha função seno de x. Observem, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Uma volta completa é um ciclo, tá certo? Aqui é no sentido anti-horário e aqui no sentido horário, vai para a esquerda. Então vamos lá. A função f de x igual a 2 mais seno de x. Observa, quando A é positivo, observa o que vai acontecer com o gráfico da função seno. Ela sobe 2 unidades. O gráfico é o mesmo, só que sobe 2 unidades em relação ao eixo dos y. Então, se eu tiver f de x igual a 1 mais seno de x, a interseção da função seno com o eixo dos y seria aqui no 1. f de x igual a menos 1 mais seno de x. Então, iria cortar bem aqui embaixo, olha, a interseção da função seno com o eixo dos y. Tá certo? Bom, como os valores de A e B alteram os valores de Y, tá aqui, o A e o B alteram os valores de Y, o valor de B, ele esmaga ou estica a função na vertical. Veja bem, se B é maior do que zero, ele vai esticar a função na vertical. Se B for maior do que zero e menor do que 1, for um número entre 0 e 1, ele vai esmagar esta função. E se B for menor do que zero, ele fica simétrico em relação ao eixo do x do gráfico original, ou seja, troca de posição e estica. Vamos ver os 3 exemplos aqui. Eu tenho f de x igual a A mais B seno de cx. B maior do que zero. Nós não vimos que ele iria esticar em relação ao eixo dos y? Olha o que vai acontecer. F de x igual a 3 vezes seno de x. Olha como deu uma esticada. No caso, aqui a amplitude será igual a 3. Observa? Se fosse f de x igual a seno de x, a amplitude seria igual a 1, conforme está aqui no azul. Percebeu? Amplitude igual a 1. O que está em azul, f de x igual a seno de x. F de x igual a 3 seno de x, ele estica. Observa, o formato da função seno ou da senoide é o mesmo, só que vai esticar quantas vezes? 3 vezes. E se B for um número maior do que 0 e menor do que 1? Um número entre 0 e 1. Então aqui eu tenho a função seno de x, y igual a seno de x, e agora eu vou ter a função 1/3 de seno de x. Observa, ao invés de esticar, o que aconteceu? Ele encolheu em relação ao eixo dos y. Percebeu?
o período continua o mesmo, porém a magnitude ela cai. A magnitude passa a ser igual a 1/3. Vamos lá. E se B for menor do que zero? Esse B aqui for menor do que zero. Ele vai trocar de posição e esticar. Quer ver? Observa aqui. F de x igual a menos 3 seno de x. Observa que começa a crescer na função seno de x, começa crescente, decrescente até chegar a 2π. Como o B é menor do que zero, o que vai acontecer? Ele vai trocar de posição. Ao invés de crescer, ele vai o quê? Decrescer. E olha, não é 3, a magnitude aqui não foi 3? Então observa, a amplitude será de 3. Só que a posição será trocada. Ao invés de crescer, ele vai decrescer. Percebeu? Mas a amplitude é 3. De 1 passa a ser 3. Então, ó, os valores de C e D alteram os valores de x. Por exemplo, a constante C, que é essa aqui, ela altera o período da função, ou seja, estica ou esmaga a função na horizontal. Então, se C for maior do que 1, ele vai esmagar a função. Ele vai deixar as senoides mais curtinhas. Se C for maior do que 0 e menor do que 1, a senoide ela vai ficar esticada. Ela vai ter um período maior. E se C for menor do que 0, simétrica em relação ao eixo do x, eixo dos y, do gráfico original, e vai esmagar. Vamos ver os gráficos. Os valores de C e D vão alterar os valores de x. Observa, aqui eu tenho a função f de x igual a seno de x. Tá certo? Vamos ver a função f de x igual a seno de 2x. Observa, o C é maior do que 1. O que aconteceu com a senoide? Ela encolheu em relação ao eixo dos y. O período ficou menor. O período que antes era de 0 a 2π, agora passou a ser de 0 a π. Um período, tá certo? F de x igual a seno de x sobre 2. Olha, estica em relação a x. Ficou maior, né? O período. F de x igual a menos x sobre 2. O que aconteceu? Ao invés de começar crescente, ela trocou aqui o sentido. Ao invés de crescer, ela decresceu. Então, mais na sua magnitude continua a ser x sobre 2. Só que o sinal de menos, ele troca de posição. Ele inverte a posição. Ou, vamos ver aqui, deixa eu voltar aqui para vocês, para mostrar aqui, ó, a troca de posição de seno de x para quem? Menos 3 seno de x. Agora, veja bem, no C menor do que 1, o que aconteceu aqui, ó? Além de trocar de posição, ele deu uma esticada em relação ao eixo do x. Tá certo? Como a matemática veio da filosofia, fica a seguinte reflexão de Amoroso Costa. Sem a matemática, não poderia haver astronomia. Sem os recursos maravilhosos da astronomia, seria completamente impossível a navegação. E a navegação foi o fator máximo do progresso da humanidade. Entenderam a lógica abordada aí nesse argumento? Até a nossa próxima aula, em que nós vamos resolver exercícios sobre funções trigonométricas.